Ricardo, sempre escolhe uma sonzeira, né, para abrir esse programa aqui, né? Acerta no ponto. Enquanto vocês estão ouvindo aí, eu vou terminar de compartilhar os links aqui nas redes sociais, ó. Estamos ao vivo aí no JNT Web TV, no Facebook e no YouTube. Também na página Dantas Duarte, @DantasFoz, lá no Facebook. Vocês que não conhecem também o meu canal lá no Telegram, t.me ou /me, não lembro. Mas bota lá Dantas Foz no Telegram também. O Telegram é uma ferramenta bastante interessante até, né? Cada dia mais adeptos aí. E várias possibilidades da gente trabalhar em cima e também distribuir conteúdo, né? Agradeço a vocês que já estão entrando aí na live. Eu vou sintonizar também a minha aqui para poder ler os comentários mais adiante. Mas já vou também falar da previsão do tempo aí para os próximos dias, né? Tem uma leve previsão de chuva aí para amanhã e para depois também, né? Quinta e sexta no caso. E a temperatura também está prevista cair um pouco, ficar um pouco mais amena, né? Parece que hoje vai ser a mínima, 10 graus aí durante a madrugada, enquanto as mínimas para os próximos dias vai ser 11 graus, 13 graus, 16, 14. Pelo menos vai dar pra gente andar na rua sem sentir frio, né? Bom, por aqui tudo bem. Tudo bem por aí, Ricardo? Olha aí o wind, ó. Vocês podem ver aí onde tá as linhas de vento, né? Bota uma camada de satélite pra gente observar a frente fria que tá chovendo, que tá vindo aí. Vamos ver ali. Esse site é muito bacana, né? Ó, pelo jeito aí parece que a frente fria já está se dissipando, né? Umas nuvens mais leves, pouca chuva mesmo. E a linha já está ali perto de Porto Iguaçu já. Amanhã o céu aberto, né? Sol firme. A previsão ainda diz aqui que vai estar mais ou menos nublado. Mas a partir da semana que vem é predominantemente sol. Isso é muito bom, né? Porque esse inverno esse ano ele foi meio cruel. Falando ainda em clima, né? Daqui a pouco a gente vai comentar aqui uma reportagem sobre o relatório do clima da ONU, né? Que lança um alerta vermelho em relação à redução dos gases do efeito estufa e também sobre o aumento da temperatura global. A gente vai ler aqui com calma e discutir. Também vou falar um pouco da estiagem do Rio Paraná, né, uma reportagem do portal H2 Foz, aqui de Foz do Iguaçu, que se refere à usina hidrelétrica de Yacyretá, lá na Argentina. É uma usina hidrelétrica importante aqui para a região, uma outra binacional. Muita gente não sabe, né, mas aqui na região tem duas usinas hidrelétricas binacionais gigantescas, né? Se vocês se assustam com o tamanho da Itaipu, a Yacyretá tem uma barragem de mais ou menos 64 quilômetros que liga duas regiões lá da Argentina. E nessas duas regiões tem duas regiões de comportas, inclusive, né? Que é tão grande a barragem que ela tem comporta perto da casa de máquinas, né? 64 quilômetros? É, uma baita usina. É daqui a Matelândia. É, muito grande a barragem dela, né? É que ela está numa planície ali do Rio Paraná, né? Enquanto aqui na nossa região, o Rio Paraná ele corre por um canyon, né? Uma fenda tectônica e que o rio, no decorrer da sua vida, ele se adaptou a correr por aquele canal ali, né? E lá na região de Posadas, que é a capital de Misiones, essa província, né, que faz divisa aqui com Foz do Iguaçu, ali já é uma região de deposição da bacia sedimentar do Paraná, né? É uma região de areias, basicamente areias, e uma planície muito vasta. Então exige esse tipo de obra de engenharia, né? Se quiserem produzir energia hidrelétrica em um ambiente desses, né? A barragem ela tem que estar muito bem adaptada. Mas vamos deixar aqui de conversa fiada. Eu vou aqui dar boa noite para minha convidada, a engenheira Alessandra lá do CI Biogás. Obrigado, Alessandra. Boa noite e obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Boa noite a todos e obrigada também pelo convite de poder estar aqui falando sobre meio ambiente e tudo o que está acontecendo também com o clima, né? Legal. A gente vai falar especificamente aqui sobre a produção do biometano, né? Você trabalha lá no Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás, né? O CI Biogás, que está sediado no Parque Tecnológico Itaipu, né? Isso.
Qual que é o seu papel lá dentro do CI Biogás? Então, eu atuo nas áreas de transferência de conhecimento e na parte de engenharia. Eu também sou consultora do projeto GF Biogás Brasil, né, que ele é liderado pelo MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e é implementado pela Unido e tem o CI Biogás como principal entidade executora. Então, eu fico nessas atividades ali dentro. Muito bacana. Você me falou que você é de Medianeira, né? Isso. Se formou ali na UTF-PR também, né? Isso. Fez a graduação, o mestrado ali. Eu fiz desde o ensino médio até o mestrado na UTF-PR de Medianeira. Então, eu fiz engenharia ambiental ali, fiz mestrado em tecnologias ambientais e foquei ali a minha formação na área de energias renováveis. Bacana. Eu vou já partir aqui para o relatório global, né, da ONU. Vamos dar uma breve lida aqui nele. O Ricardo ele vai colocar ali também a imagem, né, que ilustra. É da Agência Brasil, essa reportagem, e diz bem assim, ó. O relatório sobre o clima, publicado no dia 9, né, anteontem, pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, é um alerta vermelho que deve fazer soar os alarmes sobre as energias fósseis que destroem o planeta. A afirmação foi feita pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres. O relatório mostra uma avaliação científica dos últimos 7 anos e deve significar o fim do uso do carvão e dos combustíveis fósseis, antes que destruam o planeta. Segundo a avaliação de Guterres, em comunicado, o secretário ele pede que nenhuma central de carvão seja construída depois de 2021. Os países também devem acabar com as novas explorações e produção de combustíveis fósseis, transferindo os recursos desses combustíveis para a energia renovável, acrescentou o Guterres. O relatório estima que o limiar do aquecimento global de mais 1,5 graus centígrado, em comparação com a data da era pré-industrial, vai ser atingido em 2030, né? Ou seja, 10 anos antes do que era previsto. Estava previsto lá para 2040. O relatório ele aponta também outros dados muito interessantes, mas o que eu quero ressaltar da informação que foi dada no relatório é de que é urgente a mudança da matriz energética como a gente conhece, né? Predominantemente combustão. O nosso país ele usa bastante combustível fóssil, né? Por mais que a matriz energética ela seja equilibrada e dita como renovável também. Por isso tem uma outra matéria aqui, do governo do Brasil, que diz, né, a energia renovável chega a quase 50% da matriz energética brasileira. Só que dentro dessa conta, ele coloca também a energia hidrelétrica. Será que a hidrelétrica ela é tão renovável assim? A gente já conhece bem os impactos, né, desses tipos de construção e sabe que, além dos impactos ambientais, ele tem também impactos sociais muito profundos, né? Uns dados interessantes dessa matéria do governo federal em relação às porcentagens de energia eólica e solar em relação à matriz geral brasileira, né? Enquanto que é quase 50%, para ser mais preciso, 48%. Em relação à energia eólica, ele diz que tem 10,9%, e a energia solar ainda engatinha em 2,9%. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque o biogás ele é uma energia renovável e o processo de fabricação, né, digamos assim, é muito interessante e logo a gente vai ver numa matéria especial que foi feita lá no CI Biogás, na segunda-feira com a Alessandra também. Mas explica um pouquinho para a gente, Alessandra, o que é o biogás, né, e qual é a principal finalidade desse produto. Então, o biogás ele é proveniente da digestão anaeróbia de diversos resíduos. Então, desde resíduos orgânicos que a gente gera em casa, esgoto, resíduos de pecuária. Então, tudo que é orgânico pode ser utilizado para produzir biogás, né, a partir desse processo. E o biogás é uma mistura de gases, né? Ali dentro do biodigestor, né, a gente tem diversos micro-organismos especializados e cada um produz um gás em específico, né? E dentro do biogás, a gente tem como principal componente o metano. E é o metano que dá a característica energética para o biogás, né? Ele fica em maior concentração, em torno de 50% a 60%, né? E o segundo elemento é o dióxido de carbono, né? E aí, com esse biogás, a gente pode recuperar
e aplicar energeticamente, né? Tanto térmica, elétrica e veicular, né? Como a gente viu lá na unidade. Inclusive, na reportagem, né, que a gente fez, vai mostrar também alguns dos usos, né? Isso. E algumas das etapas do processo de fabricação do biogás. É fabricação mesmo o termo certo? Produção. Produção, pode ser né? também. É como se fosse uma fábrica mesmo. Né? Aham. Tem toda a etapa produtiva, né, em Exatamente. cima disso aí. Para a gente finalizar aqui a leitura de matérias, eu vou me encaminhar aqui para H2Foz, que essa semana publicou uma matéria referente à estiagem lá no Rio Paraná. Conforme a gente estava falando da usina de Yacyretá, né, que está ali, é uma binacional entre Paraguai e Argentina, perto da capital Posadas, né? A estiagem no Rio Paraná está obrigando a usina hidrelétrica de Yacyretá, localizada a 400 quilômetros ao sul de Itaipu, a reduzir pouco mais da metade do seu ritmo de produção. Das 20 turbinas, apenas 12 geram eletricidade para o abastecimento dos mercados de Argentina e Paraguai. Em julho, devido às condições desfavoráveis do rio, Yacyretá produziu cerca de 1/3 a menos que no mesmo período do ano passado. No início de agosto, a geração média vem sendo mantida em 1,1 mil megawatts, metade do volume habitual e bem abaixo dos 3,2 mil megawatts de capacidade instalada naquela usina. Da energia de Yacyretá, de 85% a 90% em média, são consumidos pela Argentina. A redução na produção pode levar o país a acionar fontes mais caras e poluentes, como termoelétrica, ou tentar a importação de eletricidade de vizinhos como o Brasil e o Uruguai, que estão passando pelo mesmo problema. Ou seja, estamos passando aí por uma seca histórica aqui na região, que vai ser agravada ainda mais por causa do fenômeno Laninha, né? Como vocês viram há 2 programas atrás, quando o professor José Mauro Palhares veio aqui falar de desastres naturais, né? Se são naturais mesmo ou não são, né? Ele tocou nesse assunto, que ele tem medido também a quantidade de chuva aqui na nossa região. E é preocupante o que tem acontecido, né? Não afeta só a geração de energia, afeta também a navegação, o escoamento da produção e, principalmente, a captação de água. Essa semana eu estava lendo uma matéria também de que a cidade vizinha aqui de Porto Iguaçu, que já sofre historicamente com a falta d'água, talvez pelo mau dimensionamento da sua rede, né, de distribuição de água, está passando por apuros nesse momento, né? E olha só, a gente se gaba tanto que Foz do Iguaçu é a cidade das águas, mas a cidade das águas está a ponto de sentir sede, né? Aliás, não importa a quantidade de água que a gente tenha, se essa água está suja e imprópria, principalmente para consumo. Por isso eu repito aqui todo o programa, né? A gente tem que buscar políticas públicas habitacionais, de recuperação de bacias hidrográficas e trabalhar educação ambiental, para que daqui por diante a gente consiga mudar esse cenário. Mas vamos assistir agora a matéria ambiental, que foi feita lá no Parque Tecnológico Itaipu, para a gente introduzir aqui ao assunto biometano e biogás. Vamos lá. Estou de volta ao Parque Tecnológico Itaipu, lugar onde eu me formei, aqui na Unila, e dessa vez na condição de entrevistador, para poder conhecer um projeto muito legal, que é o CI Biogás. Vamos conhecer o que faz o CI Biogás? Vem comigo. Aqui eu estou realizando alguns ensaios para monitoramento de planta de biogás. Então, hoje em dia, com essa questão de comercialização de energia, comercialização do biogás, então virou como rotina você operar uma unidade de biogás, né, produtora de biogás, que trata resíduo, mas para você operar ela, você precisa de alguns ensaios de monitoramento. Que hoje eu estou executando um ensaio de monitoramento da aldeia Itaipu, ali de frente com os vertedores, que ele utiliza tratar todo o resíduo do parque, né, resíduo de restaurante. Recebemos muita carga de apreensões da Polícia Federal, da Receita, do MAPA. E a gente trata esses efluentes lá na aldeia para a produção de biogás, consequentemente utilizar esse biogás para energia móvel.
produz biometano para abastecer os veículos da frota de Itaipu. E essa é a nossa sala do laboratório do nosso potencial bioquímico metanogênico, o nosso principal ensaio do centro, nosso carro-chefe, que é tanto para atendimento de clientes, como indústria, produtores rurais, que ele tem ali dentro do seu sistema, do seu empreendimento, resíduos, né? E ele precisa saber, dentro desse resíduo que ele tem, o que esse resíduo é capaz de produzir em quantidade de biogás, e dentro desse biogás quais são os teores do gás principal, que é metano. Então aqui é um ensaio que realizamos, só para você entender, é uma tuba com água e ela está simulando um biodigestor no campo. Você pode observar que mergulhado a água tem uma vidraria que chamamos ela de digestor, ela armazena esse substrato que está sendo ensaiado, e na parte de cima é o nosso eudiômetro. Ele tem uma escala de 0 a 500, todo esse substrato ocorre o processo de fermentação dentro desse digestor, o gás produzido vem por essa parte interna do eudiômetro e empurra esse líquido de barreira. Todo esse deslocamento de líquido é biogás que está armazenado. Pessoal, chegamos aqui na unidade de demonstração da Itaipu, acho que você pode falar o de Itaipu mesmo. mais conhecida como o de Itaipu, que é onde se testa, né, a tecnologia do biometano e serve de matriz para outras usinas que serão implantadas em outras regiões, como aqui no oeste do Paraná, né? A gente tem visto alguns projetos por aí. Eu estou aqui com a engenheira Alessandra, que ela vai explicar um pouco para a gente como é que é o princípio de funcionamento dessa tecnologia e outras informações interessantes. Estamos aqui na frente de um biodigestor, né, de uso doméstico, escala doméstica, né? Como é que funciona esse biodigestor? Então a gente tem, geralmente ele é utilizado para pequenas escalas domésticas, geralmente para resíduo orgânico, resíduo domiciliar. Mas a gente também tem algumas unidades já sendo disponíveis no mercado para esgoto também. Se introduz lá, né, os resíduos da cozinha e tudo mais, ele permanece aqui por um tempo de retenção e aqui o gás fica acumulado no topo. E aqui geralmente a gente tem em média de 3 horas de operação de gás, por exemplo, para usar na cozinha e tudo mais. Isso por dia? Por dia. E quanto tempo é necessário o elemento ficar ali embaixo para poder ter o gás? Isso depende da matéria-prima, mas em torno de 20 a 25 dias a gente consegue estabilizar bem o processo e aí a gente consegue produzir biogás tranquilamente. Então a partir de 25 dias você vai ter 3 horas constante de gás diária. Isso. Daí você tem que alimentar ele constantemente, né, para que ele mantenha essa produção. Chega lá no processo, ele é triturado, homogeneizado no tanque de recepção e ele é enviado aqui para o biodigestor. Então aqui ele é agitado e aquecido para otimizar o processo de biodigestão. O biogás é formado e ele é armazenado lá atrás
nos gasômetros. E aí, depois de armazenado, ele passa por um processo de tratamento e purificação para concentrar o metano e aí ele poder ser enquadrado como biometano. Esses aqui são processos de absorção e esse é de membranas. Então, aqui a gente retira os contaminantes do biogás e concentra o metano, que é o que tem esse poder calorífico. Então, quanto maior a concentração de metano, a gente tem o biometano e aí ele é armazenado aqui nos cilindros e depois é destinado lá na frente para abastecer os veículos. Convido vocês a conhecerem mais sobre o biogás. O CBiogás tem diversos cursos na área. O Projeto Jeff também oferece cursos gratuitos. E a gente precisa de cada vez mais profissionais atuando nesse setor para a gente consolidar ainda mais o biogás. E aí, pessoal, acharam bacana o CBiogás aqui na Itaipu Binacional? Essa é a tendência que a gente tem que alcançar, né, quando se fala de sustentabilidade, quando se fala de um futuro verde para as cidades do século XXI. Agradeço aqui a Alessandra, que mostrou aqui pra gente como é que é esse processo, né, e elucidou as questões do biogás. E até a próxima matéria ambiental aqui no Papo Ambiental. Um grande abraço! Espero que vocês tenham gostado aí dessa matéria especial, né? Gostou, Ricardo? Show demais, cara. Parabéns. Aliás, você já está contratado. Ó. Principal correspondente da TV. Já sabe aí, né? Toda quarta-feira, 19h30 aqui, ó, nessa Bate-Caverna aí. Tô contratado, segundo o Ricardo. Mas assim, Então. só para comentar, isso aí é interessante que isso aí exige uma cadeia de arrecadação de produtos e produção para produzir tudo isso aí muito grande também, né? Uhum. Que estrutura fantástica. Eu não fazia ideia de que era tudo isso. Impressionante, Parabéns. né? Parabéns. E o mais legal disso tudo é que é aqui em Foz do Iguaçu. Aqui né? em Foz, é verdade. Logo ali. Mas vamos falar aqui com a mulher do biogás, né? Ela que sabe tudo, do assim, negócio, né? profundamente, né? Alessandra, em relação à escala, né, que nem o Ricardo falou, é um processo que exige ali uma tecnologia que é específica, né? Exige também uma linha de produção, digamos assim, né? E pessoas engajadas nesse trabalho. No caso, atualmente, essa planta ela está dimensionada para o Parque Tecnológico Itaipu, né? Mas ali é uma planta de demonstração. Tem outras baseadas naquela, na região oeste? A gente tem diversas unidades de demonstração, já de bastante tempo, que tem biometano, energia elétrica, também para consolidar a tecnologia para poder replicar. Então, a gente tem aqui na nossa região oeste várias unidades de demonstração. Na reportagem ali a gente viu que a matéria-prima era comida dos refeitórios, né, do PTI ali. Quais são outras matérias-primas que podem ser usadas na produção do biogás? A gente pode usar, então, como já foi comentado, resíduos sólidos urbanos, esgoto de estações de tratamento de esgoto, resíduos da pecuária, avicultura, bovinocultura, suinocultura. Na Europa, por exemplo, se usa culturas energéticas, eles plantam para produzir biogás. E assim, o que é orgânico, né, como foi comentado, né, se tem um potencial lá comprovado, pode ser utilizado para produzir biogás. Legal. Uma coisa que foi muito interessante ali na matéria também que a gente viu é o tempo, né, desde que suponhamos que uma pessoa adquira ali um biodigestor daquele modelo do preto, né, que a gente viu primeiro. E ela vai demorar 28 dias para poder ter a primeira etapa de gás, né? Depois disso, o ciclo ele se torna autossustentável? Na verdade, é mais ou menos 25, 28 dias para estabilizar a matéria orgânica e ela sair estabilizada. E nesse processo gera o biogás. E esse processo é contínuo, entra e sai, né? E esse tempo ele é determinado em função do tipo de substrato. Lá no laboratório, eles fazem uma curva, né? Onde a gente tem um ponto ótimo onde mais produz biogás. Então, alguns 2 dias, 3 dias, 5 dias, a gente sabe o ponto ótimo de produção e consegue determinar qual que é a vazão que a gente tem que alimentar, né, para ter esse ponto ótimo de produção de biogás.
Esse ponto ótimo que você se refere, ele está diretamente relacionado com o que o Tiago chamou de substrato, né? Que é a Isso, matéria-prima da produção do exatamente. biogás. Né? Biomassa, substrato. Qual que é o melhor? O melhor substrato? É. Na verdade, é assim, tem vários substratos que são bons, a suinocultura produz muito gás, né? Alguns não são tão bons, mas quando a gente faz codigestão, que é misturar outros resíduos, a gente consegue produzir e aumentar a produção de biogás. Porque o micro-organismo precisa de uma condição adequada, né? E aí, quando a gente mistura vários substratos que têm esses nutrientes que ele precisa, a gente otimiza a produção. Então, a mistura também é interessante. Legal. Você falou também que aquele gás que é produzido ali na unidade de demonstração, ela abastece a frota da Itaipu, né? Isso. Que frota é essa? Frota de veículos, modelo convencional, como Carro mesmo normal, carro né? normal mesmo. E serve para abastecer ônibus, no caso? Pode abastecer ônibus, caminhão. A gente já tem caminhão sendo fornecido no Brasil que utiliza gás, inclusive biometano, né? Ele chega a ter uma autonomia até de 300 quilômetros, né, com o biometano. Então, a gente já tem frota para rodar. Então, o carro que é a GNV, né, É gás natural veicular. Isso pode ser usado com biometano sem problemas. Pô, muito bacana, né? Isso. Segundo essas informações que você está passando, então é muito rentável adotar o biogás como combustível principal. Isso. Além de ser rentável, é sustentável, né? Como a gente já viu ali, a nossa questão da matriz energética, do aquecimento, que a gente tem que eliminar o combustível fóssil, o biometano vem com tudo para ajudar nisso, né? Assim, hoje o Brasil ele tem um potencial muito grande para produzir biogás, né? A gente tem mais de 80 bilhões de potencial e a gente só explora 2%, né? Então, a gente poderia suprir aí a matriz energética, tanto elétrica quanto substituir, né, o diesel. Né? Então, várias oportunidades com o biogás. Legal. O Ricardo tem uma pergunta, Ricardo? Ela falou que o microsome acendeu uma luzinha, inclusive aqui nos momentos que a gente tem passado os últimos tempos em Foz do Iguaçu em relação ao transporte público. Né? Por exemplo, Alessandra, só me tira uma dúvida, não sei se você pode mensurar isso. Seria possível implantar? Ou, por exemplo, que tipo de usina, qual o tamanho dessa usina poderíamos ter aqui em Foz para se colocar em prática o transporte coletivo todo em biometano, digamos, 100% da frota? O que seria necessário? É muito gigante, é muito investimento, e é possível colocar isso em prática numa Foz do Iguaçu que, por exemplo, poderia ser a primeira do mundo a ter uma frota de transporte público 100% com gás natural, biometano, no caso. A gente precisa de uma planta grande, né, de grande porte, né, devido à quantidade de veículo e o tempo que eles rodam. E, inclusive, já tem estudos aqui para Foz para utilizar o biometano na frota de transporte público. Isso, exatamente. Então, a gente já tem estudado e talvez, possivelmente, no futuro a gente... E essa planta grande seria o quanto, mais ou menos? Assim? Então, a gente tem estudado, por exemplo, com resíduos sólidos urbanos, né, do aterro sanitário, que são plantas de grande porte, acima de 50 milhões de metros cúbicos por ano de biogás. Então, o nosso estudo é voltado, né, para o aterro sanitário, que já gera biogás. Já tem, inclusive, dispara diariamente lá. Exatamente. Né? Aterro sanitário, né, geralmente ele é construído para queimar o biogás ali. Então, aproveitar esse gás que está sendo queimado e utilizar para uma fonte aí. Que judiação, Dantas, nós desperdiçando gás à toa aí, tá vendo? Pelo que eu estou entendendo, não por muito tempo, né? Parece que as coisas estão se encaminhando aí para onde tem que ir, né? É o que a gente tem que fazer, né? Alcançar as bases da sustentabilidade em todos os aspectos da sociedade, né? Não só na tecnologia aplicada, né? Mas, como eu sempre falo aqui, educação ambiental como base de tudo, né? É o simples ato da pessoa saber separar o seu lixo. E aí, né, ela vai ter duas opções futuramente, que nem a gente viu com a Nina da compostagem, que também deu entrevista aqui. Ou ela vai poder compostar seu resíduo orgânico, ou ter lá o seu biodigestor, né, e daqui a um tempo ter o seu próprio gás de cozinha, né, já que o botijão de gás também não é um item nada barato atualmente, né? E é caro montar uma usina dessa aí, só para a gente... A de grande porte, sim. É um investimento alto, né? E a da residencial, digamos assim?
Residencial depende do tamanho, né? Que a gente tem vários modelos. Tem modelos que são construídos. O Esse é intermediário, portátil, assim. né? É de 3 a 5 mil reais, por aí. Nossa, barato. Não é tão caro se É. for analisar, Ô, né? louco. As tecnologias, principalmente voltadas a energias renováveis, elas estão a cada dia mais acessíveis, né? Sim. Há pouco tempo atrás a gente não falava de painel solar. E hoje já está até que bem difundido, mesmo representando 2,3% da matriz renovável, né, energética Financiamentos brasileira. bancários cada vez mais intensos para esse tipo E de voltados, energia. né, para esse tipo voltados de pra energia. isso. Então, olha que bacana, né? Futuramente a gente vai poder ter nossos painéis solares com Nosso preços carro. mais acessíveis. Nosso carro, né? Com biometano. Elétrico, porque o relatório da ONU também ele já aponta nessa direção, né? A tendência agora de veículos cada vez mais elétricos e de outras matrizes também, né? Como o biogás, que a gente está falando hoje, e também o hidrogênio, né? Que tem sido bastante estudado para aplicação no transporte público. Eu vou falar aqui com o pessoal que está comentando. Bastante. Pelo menos aqui na minha janela aqui, eu estou vendo a Beth Paiva parabenizando aí o programa. Ela esteve aqui na semana passada e falou das aventuras pelas cachoeiras da região, trilhas. Obrigado aí, Beth. Um grande abraço, tá? Uma boa noite para você. Ela falou, qualquer dia vamos marcar para falar do projeto Lixo que não é lixo, dando espaço para criatividade. Eu e minha filha, que também é professora. Muito interessante. Você sabe que o programa aqui é para receber justamente esse tipo de ideia e a gente debater ela e difundir isso aí. Parabéns para vocês também. Ela disse assim, né? Seu programa é top. Obrigado. Lutécia Duarte, minha mãe, ela disse aqui que matéria top. Gostou também da matéria, hein? Ficou orgulhoso. Obrigado. Um beijo. Eu adorei. Eu também. Somos dois do teste. Valeu. Cleiver Ramos diz assim, parabéns, meu irmão. Programa e assunto top. Bora de papo ambiental. Obrigado, Cleiver. Um abraço, viu? E valeu por estar acompanhando aí. A Beth, ela continua, né? Apesar do nosso planeta Terra pedir socorro, ainda há muitas pessoas que lutam por melhorias. Ela continua ainda. Que interessante esse projeto do biogás. Parabéns para você também, né, Alessandra? Boa noite, Ronilde Oeda. Estamos juntos no programa Papo Ambiental. Pelo jeito ela está compartilhando aqui. Lá de Londrina. Dizendo que o pessoal está assistindo lá de Londrina. Grande abraço para o pessoal dessa linda cidade aí também do norte do estado. A Jane Paz, minha amiga lá do Jardim Alice 2. Boa noite, Jane. Obrigado, hein? Saudade de você, te devo uma visita, sei Vamos tomar disso, e vou te café lá, visitar né? em breve, hein? Tomar um café contigo e com o seu Beppe aí. Grande Aproveita, abraço. já vai fazer uma matéria ali perto dela, ali no Boici, ou do seu Dantas Duarte, que a Sanepar não cansa de cometer crime ali, despejando esgoto e continua despejando esgoto ali, tá? Então já fica uma pauta para você tomar um café com ela lá. Então tá Se bom. tiver pão caseiro, me chama que eu vou junto. Vamos junto então. Já sabe, né, Jane? Separa o pão caseiro aí pro Ricardo ir. A Beth aqui, ela continua. Parabéns, Alessandra. Parabéns mesmo, hein, Alessandra. A Nina Danzarabi, ela fala boa noite. É a Nina da compostagem. Ah, Nina da compostagem. Esse é o Mudou nome de nome, artístico dela. Nina. Valeu. Ela tá com 2 perfis aqui, então. Nani Meio Ambiente é ela também, né? Oi, Dantas. Também com compostagem não dá para renovar a energia e a energia renovável. Não entendi muito o sentido da sua frase, mas entendi mais ou menos aqui a ideia. Eu acho que é porque eu comentei, né, do seu projeto aqui também. Poderia ter esse projeto em escolas do município. Eu concordo plenamente com você. Escola e órgãos municipais que produzam, né, ou que façam comida, ou que poderiam estar fazendo, como restaurantes públicos, né, que lá em Cascavel tem restaurante desse tipo e aqui não tem, né? E a gente vê aí, eu vim andando pela Avenida Brasil antes de vir para cá, e a situação da nossa cidade está crítica, né? Moradores de ruas, andarilhos, gente passando fome. Nem parece que é uma cidade que recebe tanto dinheiro aí de diversas fontes, né? E explora um turismo que é de alta qualidade, né? Um turismo que é fino, assim. Basta Não, você rodar. não entendo, né? Basta você andar no corredor turístico da cidade que você vai ver com que o turista se depara, né? Canteiros quebrados, estourados, muito buraco nos asfaltos, é uma paisagem feia, não tem o paisagismo, não tem flores, não tem nada de atrativo. Essa é a realidade, meu irmão. Né? É triste, né? Foz do Iguaçu, que é famosa internacionalmente, merece muito mais do que tem recebido, né? A Nina, ela continua aqui, parabéns pelo programa, eu fico muito feliz que você tenha gostado também. A Jane Paz já disse que vai receber a gente, viu, Ricardo? Sejam bem-vindos. Obrigado, Jane. Olha o pão.
O Vilmar Oliveira, ele fala assim: olá, meu amigo, forte abraço. Vilmar que serviu com você na Marinha do Brasil. Parabéns pelo seu programa. Grande abraço aí, Vilmar. Um abraço também pro pessoal aí do seu bairro. Não sei se você continua morando aí no Jardim Guaíra. Um abraço para sua mãe também. O pessoal do Conjunto Bubas aí na região, né? Andei muito por aí também. Bom, do meu lado aqui não tem muitos comentários, Ricardo. Você tem outra janela aí com comentários? Tamo junto, eu mesmo. Tamo junto? Enfim. Eu quero fazer uma pergunta, Alessandra. Como é que você vê o futuro do biogás? Bom, assim, hoje, eu vejo hoje que no biogás a gente está com um crescimento muito, muito grande, né, do mercado, né? A gente tem vindo de anos de crescimento e eu só vejo o biogás se desenvolvendo cada vez mais, né? A gente vê várias empresas começando a investir, empresas do exterior vindo, né, investir, porque realmente o Brasil é muito rico em biomassa para produzir biogás. E eu só vejo um crescimento daqui por diante, né? E ainda mais com essa questão do clima, o biogás vem com tudo para ajudar também. Só para complementar a informação, Dantas, o Felipe Marques, que está no nosso canal no YouTube, obrigado pela audiência, meu querido, ele diz Ô, assim, Felipe, obrigado. Ele diz assim: a Prefeitura de Foz já está estudando um piloto com biodigestor em escolas municipais. Prefeito e vice estiveram conhecendo o biodigestor doméstico na semana passada ali na Cebiogás. Eu vi uma matéria também, se eu não me engano, foi na Gazeta Diário, né? E hoje na página do CBiogás estava também essa matéria, né? É um bom sinal, né? Eu fico feliz que, pelo menos em passos lentos, a prefeitura, o poder público em geral, tem se preocupado. Já demonstrou interesse. Demonstrou interesse e tem se preocupado tanto com essa questão quanto com outras questões ambientais também, né? Então, me traz felicidade esse tipo de informação, né? Você acha que os governos municipais eles estão com essa tendência de abraçar projetos mais sustentáveis? Sim, a gente tem visto vários prefeitos, várias cidades interessadas em colocar o biogás justamente no transporte urbano, porque é uma alternativa, né, para baratear a questão do transporte também. E é sustentável. Então, a gente vê, sim, a gente tem visto eles vindo buscar isso, né, e é cada vez maior mesmo. Então, a tendência é só crescer. Bacana. E quem sabe, né, futuramente o próprio estado do Paraná não venha com um projeto de lei ou com algum projeto para ser implantado, né? A gente tem várias iniciativas do governo também para biogás, inclusive nas escolas que a gente está desenvolvendo. Então, tem um movimento muito grande na área de biogás, principalmente no Paraná. Então, o futuro promete. O Paraná tem se demonstrado na vanguarda, né, de Isso, muitas coisas, isso. e uma delas é o uso das energias renováveis. Exatamente. Incentivo, né, a usar energia Né? renovável. O incentivo ao próprio cidadão, né? Isso. Os programas de coleta seletiva dos municípios também, né, em cumprimento lá às leis de resíduo sólido, né? Sim. E tudo que vem junto. Bom, a gente está se encaminhando já para o final do programa. Mais uma vez eu agradeço a sua presença e por você ter aceito o convite. Mas antes eu queria que você deixasse para o nosso público uma mensagem ambiental, né, para o programa ele continuar cumprindo a função de educação ambiental. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Eu acho que, como você já disse, a gente viu ali a situação e que está crítica, né, no nosso ambiente, e a gente, como pessoas, precisamos tomar atitudes também. Então, a gente tem que separar o nosso lixo, produzir menos lixo, né, evitar poluir o nosso rio, né, como a gente viu, não jogar o lixo no chão, porque a gente vê muito isso, né, ainda, infelizmente, hoje. A gente tem que investir nas nossas atitudes para que a gente possa ter um resultado, né, coletivo, né? A gente vive num ambiente coletivo e a gente tem que pensar coletivamente na questão do meio ambiente. Então, tenham essa visão coletiva e vamos preservar o nosso lugar de viver. É isso aí, muito bacana a mensagem da Alessandra aqui. Faço das suas palavras as minhas também, né? Sempre estou aqui batendo na tecla e ajudando a difundir aí a educação ambiental através desse programa, através do JNT Web TV, uma Web TV, né, muito interessante, que está aí com a grade de programação diversa, completa. Daqui a pouco está entrando o César, né, Ricardo? César Muniz. Ponto com César. Quem que ele vai trazer hoje aí? Hoje deixa eu me lembrar, é um líder ali do Porto Meira, inclusive é engenheiro de mobilidade também, vai falar sobre mobilidade, meio ambiente também, algumas coisas nesse sentido aí.
Eu tô orgulhoso do canal, hein? Você tá trazendo cada vez mais o meio ambiente para dentro da pauta, né? Essa é a ideia, né, meu irmão? Essa é a ideia. E as denúncias no JNT News, Hora Foz, JNT News diariamente, você pode ver que o Claudemir, que tem o Comunidade Alerta, que trata também dessas mazelas e a falta de estrutura nos bairros, a gente tem trazido frequentemente também essa questão ambiental. Inclusive, você estava me mostrando mais cedo aí umas fotos de esgoto lá no Parque Remador, lá no Porto Meira, né? Pois é, eu acabei de tirá-las daqui, irmão. Se você conseguir botar uma rapidinho aí. Deixa eu ver se eu Mas me impressiona, né, a situação daquele lago ali, que é um parque grande, e ele é bem conhecido ali na região, né? Sim. E o Porto Meira, ele tem um problema muito grande, que é a impermeabilização do solo e também áreas de consolidação e de ocupações irregulares, né? Como é o caso ali do entorno do Parque do Remador. E as imagens que o Ricardo vai mostrar, elas confirmam quão prejudicial é a falta do saneamento básico, Ali, né? Olha a cor dessa água. Imagina o tanto de vermes e bactérias que não estão aí, né? Uma água que fica correndo nesse estado e um parque. Um parque onde as crianças vão brincar, onde as famílias vão passear, e que deveria ser uma área de lazer referência no bairro Porto Meira, que está passando agora por profundas transformações, né? Como a construção da Perimetral Leste, da segunda ponte entre Brasil e Paraguai e da Roda Gigante ali na região do Marco das Três Fronteiras também. Bom, o Claudemir ele vai passar mais detalhes, né, no programa dele, que é sábado. Sábado às 4. Sábado às 4, talvez ele fale ainda sobre esse assunto. E a gente continua alerta aqui junto com a Comunidade Alerta, né, do Claudemir. E me despedindo de vocês, né, bota aí uma imagem aí do centro da cidade para a gente ver. Convidar vocês para irem lá no canal SSC Foz do Iguaçu, lá no YouTube, um canal que está acompanhando aí as obras da Ponte da Integração, com imagens de drone. Vamos lançar um vídeo maravilhoso aí sobre nossa cidade também, que foi feito recentemente. E vocês podem acompanhar aí a câmera ao vivo de Foz do Iguaçu. Ela fica ao vivo 24 horas no canal SSC Foz do Iguaçu, no YouTube. E dá para ver muita coisa interessante, né? Como o Shopping JL lá no fundo. A gente vê o cruzamento da República Argentina com a JK também. Daqui uns dias a Roda Gigante lá no Daqui uns dias a Roda Gigante, que já dá para ver a base dela, a partir da Câmara também. Vai ser show de bola. Hein? Vai ser bacana, né? É a vista mais bonita da cidade essa aí, né? Exclusividade nossa também. Exclusiva aqui do JNT Web TV. Você só vê aqui e no canal SSC Foz do Iguaçu. Tá chique demais. É isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Obrigado aí pela companhia. E até a próxima quarta-feira, às 19h30, com Papo Ambiental com Dantas Duarte, aqui no JNT Web TV. Boa noite, tchau.